Eric Bernardes. Como é que estamos? Estamos bem, graças a Deus, com ótimos projetos, Cambada 5 vindo aí. Então eu vou te falar uma coisa. Posso pedir pro meu editor rodar a vinheta, porque você sabe que já tá gravando. Ah, claro. Posso? Pode, claro. Meu editor, roda a vinheta que nós temos o prazer enorme de... Não vou falar trazer, né? Porque ele é meu amigo. Na hora que eu mandei um zap pra ele, ele falou: hoje, se puder, eu faço hoje. Não foi isso, Eric? Isso. Passamos o quanto antes, né? A gente não sabe. O dia de amanhã, né? Pois é. Meu editor, roda a vinheta que a gente já volta com São Gonça Podcast. Fala, galera, voltamos aqui com São Gonça Podcast. Hoje eu tenho a honra e o prazer enorme de trazer este meu amigo novamente aqui no São Gonça Podcast. Segunda temporada. O meu nome é Cristiano Lopes. Eu tenho o prazer de trazer este cara. Não tem nome esse cara. Qual é o nome do cara? Eric Bernardes. O cara ficou mudo. Porque ele não fez a deixa, A gente combinou e descombinou, né? Eric, Cincão, muito obrigado por você ter vindo de novo atender o nosso pedido do São Gonça Podcast segunda temporada. Não sei se a galera que está vendo viu a quantidade de livros que tem aqui. E antes de mais nada, eu vou pegar o meu roteiro e vou te falar o seguinte, ó. Eric, o nosso primeiro vídeo foi 3 de agosto de 3 de agosto de 2022. Tem mais ou menos 600 visualizações do seu primeiro vídeo da primeira temporada. Então, isso é bom? Uma contagem boa? Cara, poderia ser melhor? Poderia. Mas para nossa região, para o que a gente faz, das coisas que acontecem, você é um escritor, um doutor, um pesquisador. Não, doutor não, sou doutorando ainda. Mas tá quase. Ser um pesquisador, 600 visualizações, assim, poderia ser mais? Poderia. Mas, Eric, eu tenho que agradecer a você demais, porque você já participou da primeira temporada, era até lá na casa de Cris. Isso. Aí, prontamente, a gente fez o outro vídeo, que é o São Gonça News, que é um quadro novo dentro do São Gonça Podcast. E agora você veio para uma segunda entrevista da segunda temporada do São Gonça Podcast. Eric, brigadão, meu amigo. Eu tenho certeza que o meu coração chama de amigo. Muito obrigado, rapaz, cara. Antes de mais nada. A honra é minha, né? A gente sabe que o espaço para divulgar o trabalho é escasso, né? E você oferece esse meio aí, né, com muito carinho, um trabalho muito bem feito. E então eu posso dizer que eu sou um felizardo aí de fazer essa entrevista com você e também de ser seu amigo, né? Isso é verdade. Aí eu mandei minha pergunta para você. Qual o seu nome todo? Eric da Silva Bernardi. Posso falar uma curiosidade? Pode. Cara, é impressionante. O Gilvan Carneiro, quem não viu o vídeo, vou deixar aqui em cima no card, que foi o vídeo anterior que eu fiz com o Gilvan Carneiro. E o Gilvan Carneiro também é da Silva. Uhum. Aí eu perguntei para ele assim: pô, Gilvan, você é da Silva? Ele é. Eu falei: então o Eric Bernardes também é da Silva. Você vê como é que o nome Silva é de uma forma simples, mas tem um peso profundo. Olha só, cara, a quantidade de livro que você escreveu, a faculdade que você fez, as pesquisas que você faz, a entrevista na Globo que aconteceu, a sua tese que você está falando sobre o Zé Salvador. Cadê? Estava aqui, o cordelzinho dele estava aqui no vídeo anterior. Cara, é um peso tremendo, então você é um da Silva. Eu me lembro, né? O sobrenome Silva, né? Um sobrenome bastante comum para os brasileiros, né? Tem uma história bem interessante, né? Não sei se
Bom, os Mete brasileiros... bronca, fala aí. Os imigrantes que vinham, né, para cá, aqueles que iam para a costa, né, recebiam o sobrenome da costa. E aquele que iam para a parte da selva, ou seja, para o interior, recebiam Silva. E aí ficou com esse nome todo. Não eram da mesma linhagem, eram diversas famílias que receberam esse nome daí, ser tão comum no Brasil, né? E é legal, porque isso marca uma brasilidade, né? Quando a gente ouve falar Silva no exterior, a gente mais ou menos tem uma noção de que seja brasileiro. E tem até aquela música, né? Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, era um pai de família. Então, mais um Silva, né? Mais um Silva, e com muito orgulho. Então, Costa... Costa vai para o litoral. Costa. E Silva vai para o interior do Brasil. Caraca, curiosidade ou é verídico? Verídico. Como é que você tirou esse gancho, Eric? Você descobriu isso daí da onde? Esses são os cristãos novos, né? Tem muito livro de história sobre isso. Não sabia disso, não. Tem muito livro, tem muita revista, né, acadêmica que fala da imigração. Eu leio muito sobre imigração, né? Para as minhas pesquisas, né? Tu um pesquisador, né, cara? Ilha das Flores, aqui em São Gonçalo, né, que é um lugar de parada obrigatória de todos os imigrantes que chegavam aqui no Brasil, que iam para todos os estados, desde São Paulo, Rio Grande do Sul. Ali era Porto? Ou foi um porto? Não. Era uma hospedaria. Todos os imigrantes que chegavam ao Brasil eram obrigados a ficar de quarentena ali na hospedaria. Eram divididos por língua e por etnia nos seus espaços. E aí, quando passava o período da quarentena, eles seguiam seus respectivos rumos. Isso para evitar doença, né? Vindo do exterior, né? Você sabe que uma família contaminada não é o suficiente para virar uma pandemia, né? Exato. E aí ficavam de quarentena ali. Tem até hoje é um museu, né? Hoje é um museu, tem visitação guiada, é muito interessante. É administrado pela Marinha hoje. Ali no Ares? É ali no Ares? Não, Ilha das Flores. Ilha das Flores. Ilha das Flores. Aqui em São Gonçalo. Então São Gonçalo foi lugar de parada obrigatória. Aquele pessoal todo de São Paulo, do bairro da Liberdade, por exemplo, ficou hospedado ali. Todos aqueles italianos que foram para São Paulo, para plantação de café, foram para o Rio Grande do Sul, os alemães do Rio Grande do Sul, todos eles tiveram parada obrigatória. Japoneses, todos. E era uma regra, Eric? Era uma regra. Era tipo, era sei lá, cara, tem que ser, senão não vai. Não, é parada obrigatória. Os navios que chegavam aqui tinham que parar ali. E ficar de quarentena mesmo, né? É bem interessante essa história. E isso tá em algum lugar no seu livro? Tá sim, tá no primeiro livro, Cambada 1. Cambada 1. É o vermelhinho. É aquele ali? Esse aqui. Pega aí, vamos ver. Procura aí, Ilha das Flores. Ilha das Flores. Bota esse outro aí, bota o branco aí. Branquinho. Vamos repetir esse branco. Você sabe mais ou menos onde tá, Eric? Não, é muita história. Deixa eu ler isso daqui. Caraca, o cara que Zé Salvador, poeta e cordelista. Nas crônicas são renovadas suas pregressas memórias, narrativas construídas nas enxurradas de história. Eric canta São Gonçalo, degusta a história de estalo com seu fracassos e glórias. Zé Salvador, poeta. Cara, Zé, eu ia falar um palavrão, mas não vou. O Zé Salvador, ele tem participação com orelhas e prefácios e paratextos, que a gente chama, né? Esses textos que eles amparam o livro, eles são chamados de paratextos. E o Zé Salvador, ele tem participação em todos os meus livros. Todas as orelhinhas é dele, Eric? Não, algumas não são. Ele não está na orelha, ele está nos prefácios, nas epígrafes, epílogos e assim vai. O que seria uma epígrafe e um epílogo? Bom, boa pergunta. Eu não sei o que é isso, estou te falando bem. Foi até interessante, esses dias uma amiga, a escritora, me perguntou. Epígrafe é um trecho bem curto, né, bem pequeno, normalmente em torno aí de no máximo 4 frases que encabeçam um texto. Ele vem lá na cabecinha, né, como se fosse um cabeçalho. Não é um autor famoso, uma frase que dialoga com o texto que vem na sequência, né? Isso se chama epígrafe. E o epílogo é uma espécie de texto um pouco maior que vem ao final do livro, né? Entendi. Então, epígrafe é início e epílogo é ao final do livro. Caraca, Eric Bernardes é 100% cultura. Eric, aí eu falei, a primeira pergunta que eu vou te fazer, qual o seu nome todo?
Eric da Silva Bernardes. Qual o seu nome artístico? Não tem. Assino como Eric Bernardes. Particularmente, soa melhor. Não é que o da Silva seja ruim, mas soa melhor. Eric Bernardes combina mais com você. Academicamente foi assim. Porque quando a gente assina, na verdade, quando coloca numa referência acadêmica, vai o primeiro nome e o último. O primeiro e o último. O do meio se apaga como referencial acadêmico. Então, como eu escrevi muito texto acadêmico, né, para o UERJ, era natural que eu colocasse Eric Bernardes. Eric Bernardes. Como a arte entrou na sua vida? Aí você me respondeu assim, ó, eu te fiz a pergunta, como a arte entrou na sua vida? Desde criança eu escrevo. Quando adulto, resolvi estudar para escrever profissionalmente. Engraçado, Eric, em cima dessa resposta sua aqui, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Desde criança eu escrevo. Quando adulto, resolvi estudar para escrever profissionalmente. Tem gente que escreve que não é profissional. Sim. A gente... Entendeu o que eu quis dizer, Eric? Sim. E aí, contextualiza aí em cima dessa pergunta. O escritor... Esses dois parâmetros. O que escreve não profissional e o que resolveu estudar para escrever profissionalmente. Eu posso dizer que eu escrevo profissionalmente pouco. Eu até escrevi mais porque eu escrevi para algumas editoras. Eu fui crítico literário de algumas editoras. Escrevi prefácio, fiz resenhas para sites durante 3 anos. Né? Ganhei realmente um certo valor fazendo isso. Hoje, pouco. Hoje, os meus livros, eu falo profissionalmente, mas rende muito pouco, né, o livro. É mais investimento. Agora, profissionalmente, a história... No nosso país, raramente alguém escreve profissionalmente, só profissionalmente, né? Porque não dá para viver como escritor. Na verdade, existe uma tradição. Manda, mete ruim, não, ruim, uma tradição ruim. Mas nem tudo são flores. Porque no nosso país, nem os medalhões, nem aqueles que foram chancelados pela crítica, aqueles que fizeram sucesso e que são cânones e são renomados, sobreviveram disso, né? Machado de Assis, por exemplo, desculpa, eu não estou me comparando com Machado de Assis, mas eu estou falando dos maiores, só para ter uma noção. Machado de Assis era tipógrafo, né? Com todo o respeito da palavra, era o cocô do cavalo do bandido na tipografia, era tipógrafo. Outros autores, né, trabalhavam com outras profissões. Tiveram aqueles que tinham profissões renomadas, né, como o autor de A Moreninha, que foi Joaquim Manuel de Macedo, que era médico. Né? Então, na nossa tradição, dificilmente a profissão de escritor é a profissão principal. Então, quando a gente fala profissionalmente, a gente tem que tomar cuidado. No meu caso, eu falei, porque realmente eu consigo extrair pelo menos alguma coisa, mas a grande maioria não escreve profissionalmente. Você mesmo, você é professor e escreve. Né? Não é a minha profissão principal, é de professor. Né? Não dá para viver. Tinha até uma frase, eu não lembro qual era o autor, que dizia que na época dele dava para ganhar o pão, só não dava para ganhar manteiga. Fala de novo, Eric, olhando para essa câmera. Eu não lembro aqui. qual é o autor, é um autor renomado. Falava assim, perguntaram para ele, dá para ganhar o pão com texto, porque ele era jornalista, né? Escrevia crônicas para o jornal. Ele dizia, o pão dá para ganhar, mas a manteiga não. Ele tinha que trabalhar com outras coisas para ganhar manteiga, né? Infelizmente, é verídico. Eric, você, quando resolveu estudar letras, em cima da pergunta que eu vou fazer, qual a sua formação? Sou pós-graduado, mestre em estudos literários e doutorando em literatura comparada. Isso. Depois você me explica o que é literatura comparada, que eu não sei. Não adianta o meu editor, tem um editor que fica lá dentro falando, deixa de ser burro. Você não leu? Eu falei, li, mas eu não lembro o que é comparada. Me fala aí no meu ponto, em vez de ele encher o meu saco falando no meu ponto aqui, me fala o que é. Também não sabe, né? Então você vai me explicar. Sou pós-graduado, mestre em estudos literários. Cara, em cima dessa questão estudos literários, meu brother Fábio Peçanha esteve aqui, não sei se você conhece. Conheço, Fábio, cara, excelente, maravilhoso pesquisador. Excelente. Em cima
do universo literário da poesia e outros textos e contextos. E eu acho que pega um pouco o gancho seu aqui, ó. Sou pós-graduado, mestre em estudos literários. Você consegue definir isso aqui de uma forma mais simples para um leigo? Consigo. Mete bronca. Tudo que está relacionado à literatura enquanto arte é o que os estudos literários abarcam, né? Arte como um todo, desde poesia, desde prosa como conto, romance, diálogos também entre literatura e filme, literatura e outras mídias. Toda escrita em sentido artístico, né, é o que os estudos literários, é o foco dos estudos literários. Isso você se desenvolve, né, Eric? Você pesquisa, vai a fundo, estuda, vai para frente, vai para trás, conversa com o seu mestre da sua faculdade. Eu sei que você não estuda mais, né? Você já se formou, não é isso? Não, eu faço doutorado. Não, você faz doutorado, mas se for o caso de um pesquisa literário com os seus mestres de doutorado, você leva a informação para eles, troca uma ideia. Trocamos ideia. Inclusive, o meu ex-orientador, né? Eu não digo ex, porque ele continua sendo meu amigo orientador do mestrado, que eu já terminei o mestrado. Eu continuo dialogando muito com ele, pedindo opiniões, pedindo informações. Recentemente esteve na minha casa, a gente conversou muito sobre literatura, projetos, coisas do tipo. Ele não deixou de ser um orientador, né? Mas ele virou mais seu amigo do que orientador, se for o caso. As duas coisas. Eu acho que nesse ponto aí, né, as duas coisas. As duas coisas. Doutorando em literatura comparada. Mete bronca na mesma pergunta aí. Simplifica essa questão doutorando em literatura comparada. O que seria comparada, Eric? Bom, primeiro falar do doutorando. Isso, né? lógico. Doutor é aquele que faz o doutorado. E o gerúndio, ando, né? Indo, ando, endo. O gerúndio significa que eu estou cursando ainda, está em andamento. Lembrando que o gerúndio se aplica quando algo está em andamento, dá a noção de continuidade, né? A gente aplica o gerúndio, tem gente que usa o gerundismo para outras situações que chegam a ser excessivos, mas nesse caso é doutorando porque está em andamento. E literatura comparada, né, de novo, né, a escrita enquanto arte comparada a qualquer outra arte e também outras mídias e também comparar com outros campos, outros textos de outros campos. O legal da literatura comparada é que ela não é de uma literatura para outra arte. Não, eu posso falar de literatura comparando com um texto filosófico, a literatura sendo comparada com um texto sociológico, a literatura comparada com qualquer outro campo, né? Enfim, é isso. Universo plural, que vai... A gente chama de atravessamentos entre campos, né? Atravessamentos. Ô, Eric, agora deixa eu dar uma pausa aqui. Você escreveu Cambada... Não, primeiro foi Panapanã. Depois foi Cambada 1, Cambada 2, Cambada 3, Cambada 4. Isso. Cambada 4, que é o verdinho. Que é o 4, o verdinho. E eu tô sabendo aí que vai sair o outro muito em breve. Isso. A gente conversou em off aqui e você me falou que esse vai ser o último. Isso, dos Cambadas. Não, isso aí, dessa linha Cambada Crônicas, Cambada Crônicas de um Papa Goiaba. Não, Crônicas de Papa Goiabas. É porque de um é só de um. Vai, fala pra mim, me corrige, vai, me corrige. Como é coletivo, né? Cambada é um coletivo, só pode ser Crônicas de Papa Goiabas. Né? Se fosse de um, não seria coletivo. Engoliu o S, né? Seu cabeça de bagre. Enfim, me fala um pouquinho, Eric, nesse quinto, você vai continuar alimentando em cima de São Gonçalo? Sim, As informações sobre São Gonçalo? Total. São 40 textos, 40 crônicas sobre a memória gonçalense, né? São narrativas que eu coleto, né? Reelaboro, dou uma estética literária, né? Eu sempre faço questão de frisar que não é um texto historiográfico, né? É um livro de textos literários que trazem a memória dos moradores da história de São Gonçalo para essas crônicas literárias, né? E o quinto também vem com 40 textos inéditos, né? Diferentes, cada livro tem 40 textos
uns diferentes dos outros, que conta as histórias de São Gonçalo, suas curiosidades, suas geografias, parte da biologia gonçalense, fauna, flora, o que havia aqui no passado, né? Isso é muito interessante. É um trabalho que foi cunhado, né? Foi criado para ser interdisciplinar, intermultitransdisciplinar, né? Pô, fala de novo. Intermultitransdisciplinar, é isso? Isso. Bora, resume isso para nós. Intermultitransdisciplinar. É que todos os campos do conhecimento se entrelaçam, né? Então, quando um aluno lê um texto do Cambada, pode, ao mesmo tempo, trabalhar, pode aprender história, geografia, biologia, língua portuguesa, e ele pode ser trabalhado também com os professores dessas disciplinas, né? Com um único texto, né? Se eu pegar um texto, por exemplo, sobre o Mutuá, que está no livro 1, e um professor de geografia pode trabalhar onde que ficava Mutuá, o de história pode trabalhar também como que aconteceu, como esse bairro foi criado, e o de biologia também, né? Quando vai falar dos mutuns, que deram nome ao bairro, né? Que eram as aves, uma espécie de galináceo que tinha por aqui em São Gonçalo, que era quase que idolatrado pelos índios devido à sua importância, né? Tanto alimentar quanto, né, de ornamentação. Então, essas coisas são bastante Era tipo abordadas. um galo? Era parecido com um galo, assim? É parecido com um galo, sim. É parecido com um galo. Parece uma seriema, só que é negro. Sei lá, um urubu? Tipo um urubu? Mais ou menos? Não, não é não. Não. É um pássaro parecido com... Muito difícil de explicar. Mas está mais com um pavão, né? Mais com um pavão. É um pássaro. Voava? Voava. Um pássaro muito bonito. Eu tava vendo... Tem vários tipos, né? Tem o mutuporanga, o mutumpinima, o mutuaguaçu, que é o maior, né? Daí o nome. O Mutuaguaçu é um bairro dentro do Mutuá. Na verdade é um subbairro ou é um bairro? É um bairro. Agora é um bairro. Fazenda dos Mineiros, também é um bairro? É um bairro, mas eu não tenho o texto da Fazenda dos Mineiros. Caraca, cara. Fazenda Mineira é um texto... E é um bairro conhecido pra caramba. Sei que tem bastante história, né? Obviamente, acredito que tenha alguma... né, sido fundado por mineiros, que lá, né, tinha uma fazenda. Mas assim, eu não conseguia achar nada. Eu procurava, entrei em contato com várias pessoas, e aí as informações que eu tinha eram muito poucas para se construir um texto, né? E aí eu deixei passar, alguns eu deixei passar. Não tinha nada que você achasse que era interessante? Porque o que acontece é que quando eu ia procurar às vezes sobre um bairro, surgiam 3 outros bairros de alguém e caíam de mão beijada na minha mão. Às vezes eu ia ao lugar, conversar sobre um bairro, naquele bairro específico, e encontrava uma pessoa que vinha de outro bairro e contava a história para mim. Aí eu fui escrevendo. Fui ao sabor do vento, né? Escrevendo à medida que chegavam os textos. Eu deixei que os textos viessem a minha. É você com uma prancheta? É isso, não, Eric? Como é que você fazia? Nada. No HD? Vai no HD? Gravava no HD? Conversava, chegava em casa e escrevia. Eu lembro que nós fomos ao Luiz Caçador, o bairro Luiz Caçador, né, fazer um trabalho lá de uma oficina com o Zé Salvador, e aí uma das moradoras contou uma segunda versão sobre o Luiz Caçador, e quando acabou de contar, o Zé falou para mim assim, você não escreveu nada, né? Eu falei, não, você vai chegar em casa, você vai correr para escrever. Vou esperar um pouquinho. É mesmo? Vou esperar um pouquinho, que é bom que isso mature na minha cabeça como... Primeiro eu crio o texto na cabeça e depois eu escrevo. Quando eu sento para escrever, já está pronto. Aí já rola. Já rola, já. Não fico indo e vindo no texto. Eu fico indo e vindo no texto, aí eu uso o gerúndio. Vai e volta, né? E continua. Por conta da revisão, né? Eu reviso bastante os textos. Mas quando vai pro computador, já está pronto na cabeça. Eu tô vendo uma coisa aqui curiosa, Eric, aqui, ó. Caraca, eu li aqui, eu olhei pra você, me perdi. Tava falando do açaí, que ali era uma fábrica de sardinha. E o açaí aqui em São Gonçalo comprou, né? Eu tava lendo aqui que era a sardinha boca torta, né? Torta. E aquilo ali realmente era, cara, eu me lembro que aquilo ali funcionava e... Porra, só que é uma observação que eu vou falar aqui, né? Quem mora em São Gonçalo lembra a caatinga miserável que era ali, né, cara? O açaí é onde... Você lembra de que aquilo ali era uma... Nossa Senhora. Mas, historicamente, nesse caso, e é bastante recente, era a fábrica de sardinha coqueiro, onde está instalado açaí. Nesse caso, é a sardinha Rubi. A Rubi, se eu não me engano... Ainda está em funcionamento. Ainda existe, muito precariamente, mas está. Ali por trás do gradinho, né? Por ali.
Tá bem precária. E essa sardinha boca torta aí é uma sardinha de menor qualidade, né? Explica aí, aproveita o gancho. Quando acabou o suprimento de sardinhas na Baía de Guanabara, né? E que as fábricas tiveram que trazer lá do Rio Grande do Sul, encareceu, ficou mais precário, né? E tiveram que meio que buscar alternativa. E a alternativa foi com essa sardinha de baixa qualidade, né? Ela tem bastante espinha, a sardinha que tem bastante espinha, ela tem a boca torta mesmo. Para os entendidos no assunto, nem sardinha é. Ela se parece com uma sardinha. Parece, né? Mas não é da espécie, não. E ela é muito usada para ração, né? Ração de animais. Tritura e vira um mexidão. E para alimentação humana também, mas para patê, essas coisas assim. Ô, Eric, sem querer te cortar, mas já te cortando. Quando que você falou assim, eu sou professor e eu quero pesquisar sobre o assunto. Como é que eu vou te perguntar isso de uma forma inicial, né? Porque eu fiz uma pergunta para você aqui, aí você falou assim, eu te fiz uma pergunta aqui. Quando surgiu a necessidade de haver, aqui, ó, até me perdi aqui, gente, aquela pergunta que eu te mandei, como houve a necessidade de você escrever, né? Vou usar o Silva de novo, tá perdidinho da Silva. Da Silva. E, na verdade, eu não queria fazer essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Quando você estudou, entrou na faculdade, fez letras, antes de escrever o Cambada, certo? Sim. E aí você se deparou na necessidade de escrever o Cambada, por quê? Assim, por quê que você falou, cara, eu preciso escrever? Eu preciso contar a história de São Gonçalo. É isso que eu quero dizer, entendeu? Isso é fácil. Porque a pergunta era muito simples. Isso eu costumo explicar até para os alunos quando eu dou alguma palestra. Eu tinha escrito o primeiro Panapaná. Panapaná é livro de ficção, né? É totalmente ficcional. Quer dizer, totalmente não. Tem uns elementos baseados. E ele se passa 70% das histórias, dos enredos desse livro ficcional, de contos sombrios, por sinal, se passa em São Gonçalo. Só que é ficção. E aí eu fui chamado. Esse livro vendeu bastante porque ele acabou se destacando num congresso internacional de gótico lá na UERJ. Foi por acaso mesmo, foi por acaso. Eu estava fazendo uma disciplina de gótico e eu fui apresentar um trabalho sobre Graciliano Ramos, um conto do Graciliano Ramos que teria sido baseado nos textos de Edgar Allan Poe, que é meio bastante gótico esse conto, que é raríssimo isso. E aí foi apresentar esse trabalho, a face do Graciliano Ramos gótico lá na UERJ, Maracanã. Foi num congresso internacional de gótico, ou seja, tinha gente de todo lugar do mundo. Gente que estuda vampiro, gente que estuda Frankenstein, gente que estuda lobisomem, gente que estuda tudo quanto é tipo de coisa. Aí eu apresentei meu trabalho academicamente, foi um artigo que eu apresentei e tal, depois virou até um livro digital. Nem sei onde está esse livro, nos links. E aí eu cheguei para o organizador e falei, eu escrevi um livro de gótico, contos sombrios, baseado no gótico brasileiro, coloquei elementos do Brasil, o que é uma coisa rara, né? Não é comum você encontrar elementos brasileiros num livro. Aí ele falou, cara, que legal. Eu falei, eu não posso expor meus livros aqui, não? Vi aquele monte de gente circulando, aí tinha umas banquinhas vendendo os livros best-sellers, né? Drácula, Bram Stoker, Aí chegou... Aí coloquei meus livros lá. Chegou o professor de São Gonçalo? Não, aí coloquei despretensioso. Acabou tudo, cara. Vendeu tudo. Pessoal procurando, pessoal de outras universidades. Que legal, brasileiro, que legal. Caramba, que interessante. Olha, fala disso, fábrica de máscara de São Gonçalo. Né? Isso que tinha na fábrica de máscara. Palacete do Mimi. Só que é ficção, pessoal, não é? E aí esse livro se destacou e tal. E eu começou a circular, a ser chamado para dar palestras sobre ficção. Eu comecei a dar palestra, fui em Cachoeira de Macacu, fui na Zona Oeste, fui na UF, né? Meu camarada Eric Bernardes estava falando sobre o Panapaná, né? Que foi tópico de venda na Feira Internacional de... Foi uma feira do gótico. Feira Gótica Internacional. Eu não lembro qual era o nome da feira, mas era era uma feira internacional. Feira não, era um congresso. Congresso internacional. Congresso acadêmico. E aí eu pedi para colocar os livros, né, em exposição, o pessoal comprou
E aí começaram a me chamar para dar palestras em vários lugares, e uma professora que era aluna da UF, de pós-graduação, estava numa dessas palestras e perguntou se eu não queria dar uma palestra numa escola dela. Essa escola, se eu não me engano, era em Monjolos. Eu fui lá dar uma palestra sobre ficção. E aí começa a questão do cambada, porque eu estava dando a palestra sobre o Panapaná, e ela comentou comigo. Aí eu dei a palestra toda animadão, explicando que era ficção, né, explicando para as crianças, ensino fundamental, né? As crianças do ensino fundamental, explicando que era tudo ficção, mas que se passava em São Gonçalo. Aconteceu algo, a repercussão foi até não interessante para mim, porque as crianças chegavam em casa explicando para os pais que tinha monstro no Palacete do Mimi, que tinha Explica aí onde é, aproveita o gancho do Palacete Palacete do Mimi, pra galera que não sabe. O Palacete do Mimi ficava onde hoje é o cemitério de São Miguel, né? Um pouquinho mais atrás, né? Palacete do Mimi era um lugar de muita atividade cultural em São Gonçalo, um palacete mesmo, né? Nele frequentou até o grupo dos artistas da Semana de Arte Moderna. Tinham bailes, né? E eram de uma atividade cultural muito intensa. Infelizmente, né? Se deteriorou, foi abandonado, foi construído o cemitério. Na mesma época aí do incêndio do Gran Circo norte-americano, abriu-se o cemitério para enterrar o pessoal que morreu queimado. E aí o palacete ficou abandonado. Ao longo do tempo foi deteriorando e hoje não tem mais nada. Só o alicerce cheio de lixo, infelizmente. É mesmo? É o símbolo, né? Mas tem alguma, tipo, pedra fundamental, alguma coisa lá que fala assim, esse tijolo aqui foi do Palacete do Mimi? Tem o alicerce, né? Tem o alicerce, a piscina cheia de lixo, né? Onde é exatamente ali atrás do cemitério São Miguel? A gente chama de Boqueirão, né? São Miguel, São Miguel ou São Gonçalo? Não. São Miguel. São Miguel. São Miguel, Estrela do Norte, né? Uhum. O cemitério de São Miguel mais o palacete é a Estrela do Norte. Fica na divisa. Não é divisa que a gente fala, limite. Uhum. Né? Estrela do Norte e São Miguel. Fica mais ou menos ali. Né? Mas aí eu fui dar essa palestra, aí as crianças começaram a chegar em casa e dizer que tinha monstro em São Gonçalo. Gostaram, mas passavam essa informação para os pais. Por mais que eu dissesse para elas, né, que era ficção, mas criança sabe como é que é. Se está no livro, a criança diz que existe. É só porque está no livro. E é isso de fato me preocupou um pouco. Porque eu sou professor, né? Então as crianças vão chegar contando ficção como se fosse realidade para os pais e passar essa informação adiante, né? Sem a chancela, sem o rótulo, né? Sem o pacto ficcional que a gente chama, sem informar que é ficção, é preocupante. E aí bateu a ideia e falei, caramba, né? Se eles estão falando isso, se as crianças estão transformando o que é ficção em história de São Gonçalo, por que não escrever história de São Gonçalo mesmo? Né? Só que com a pegada, com a estética, usar uma estética mais elaborada, menos acadêmica e que trouxesse coisa nova, né? A ideia era trazer histórias de bairros e subbairros, de logradouros, de modo geral, até ruas, que não fossem conhecidas a princípio, né? Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, Eric. Um bairro em São Gonçalo que você gostaria de ir e que você ainda não foi? Não fui ou não escrevi? Não. Você pode até colocar dentro dessa ótica que você ainda não escreveu, mas que você ainda não foi. Pode juntar as duas. Subbairro. Pode ser. Nova Grécia. Nova Grécia? Aonde fica esse... Eu poderia falar comunidade, que é o politicamente correto, mas eu vou falar favela mesmo, que eu gosto dessa palavra favela. Né? Nova Grécia seria do lado da onde? Tribobó, por ali. Né? Tribobó. Então é uma favela. Morro, né? Eu gosto da palavra favela, tá, gente? Eu gosto, por isso que eu uso. No seu livro tem escrito um monte de vezes. Eu gosto da palavra favela, que dá uma questão de nostalgia, do samba e tudo mais. Não fala comunidade, eu acho que é um pouco forçação de barra para manter o politicamente correto. Né? Acho interessante manter as palavras com os significados que elas merecem mesmo. Né? E não, até porque, né, enfim, tudo tem seu lado. Né? Eu queria conhecer a Nova Grécia. Né? Eu queria saber a origem do nome. Porque eu acredito que tem a ver com a Grécia mesmo, porque eu já vi e já li alguns livros dizer que a Grécia é uma grande favela. A Grécia é uma grande favela. Estilizada, uma favela, porque é aquele monte de casinha,
né? No sopé do morro, tudo pintadinho de branco, né? E, de certa forma, não são casas muito elaboradas, não, né? São casinhas muito simples, né? Carinha de favela mesmo. Carinha de favela, né? Mas não desmerecendo, até a gente não tá falando isso de uma forma pejorativa nem humilhando ninguém. Eu queria mesmo conhecer a Nova Grécia. Outros lugares também, né? Como tem um lugar que o nome é até engraçado, né? Não sei nem se eu posso falar esse nome. Ué, por que não fala? Existe esse lugar, tá, não gente? Sendo palavrão, mete bronca. Mas é quase palavrão. Já sei qual que é. Sabe? Posso falar? Cala a boca. Não. Meia-noite. Não. Mundel. Eu não vou falar o nome, mas eu vou dar a entender. Vai, não vou falar. Na tabela periódica, é o símbolo do cobre do porco. O símbolo do cobre do porco é o nome do subbairro que tem ali para dentro também, ali do lado do Mundel, aquela região ali. Então, deixa eu dar uma vírgula. Galera, você que está vendo, que é estudioso da tabela periódica do símbolo do cobre, coloca aí embaixo no comentário qual é o bairro que ele está falando. Isso, combinado? Exatamente. Então, mete bronca no comentário, eu quero ver. É o símbolo do cobre, mais a qualificação do porco. Símbolo do cobre, mais do porco. Pronto. É um subbairro, se você procurar na internet, você acha esse nome aí. Também não vou colocar na descrição, porque ele podia me falar aqui em off, eu também não vou botar. Você vai lá, pesquisa, enfim, bota aí embaixo no comentário qual é o bairro. Curioso isso, né, Eric? Curioso. Ô, Eric, você já descobriu, desde a data do seu primeiro livro até hoje, são quantos anos? 10 anos? 5 anos? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Já me perguntaram. Eu falo, mas eu esqueço. Quando tem número, data, tudo que tem número pra mim é terrível. Vamos lá. 2018. 2018 para 2023 que vai ser lançado o Cambada 5. São 7 anos, né? Não é isso? De 2018. Isso. 7 anos. Você já descobriu algum talento na escrita? Teu aluno? Meus alunos? É. Um monte. É mesmo? Um monte. Tem poetas aí espetaculares. Cronistas ótimos. Inclusive a gente publica aí, né, na revista do Renato Cardoso, né, Entre Poetas e Poesias. Tem até um aluno meu que escreve muito bem os apólogos, né? Os apólogos? Apólogos. Pode falar o que é? Claro, lógico, Mica é seu, cara. Apólogo mete bronca. É um gênero literário que se parece muito com a fábula, só que em vez de ter animais com características humanas, o apólogo possui objetos com características humanas. É uma xícarazinha que anda e fala, é um garfo que tem perna, é um bule que tem bico, as pessoas, quando eu falo sobre apólogo, as pessoas costumam relacionar com a Bela e a Fera, porque tem os objetos, mas a Bela e a Fera tem a fera também, que está também próximo de uma fábula. Então eu diria que a Bela e a Fera é baseada metade em apólogo e metade em fábula. Será que a Bela e a Fera foi meio que um plágio do apólogo? Não. Foi não? Não, é uma mistura, né? A Bela e a Fera é mistura, não é apólogo. Ela é mistura de fábula com apólogo. Mas aí, esse aluno meu escreve apólogos, né? Eu gosto muito de apólogo. Fala o nome dele aí, cara. Renan. Renan? É um aluno que eu gosto muito. Tem mais algum? Tem a Larissa Schaffler, que recentemente recitou um poema meu na internet. Chique. Tem o Pedro Chagas, que escreve crônicas e contos. Tem uma galerinha boa aí. Será que essas pessoas não querem vir contar a história deles aqui no seu nosso podcast? Eu se chamar. Convida eles aí. Então vamos lá, Larissa, depois que você apareceu na internet recitando o poema do professor Eric, que você ganhou vários, né, likes lá, aí tá vendo? Olha aí. E aí agora o programa está te convidando para falar um pouquinho sobre isso. São Gonça Podcast. Qual é o nome do outro menino lá? Pedro Chagas também, né? Aí, Pedro, está sendo convidado para falar da sua escrita literária aí. Tem muitos alunos bons. Sabe por que eu estou falando isso, Eric? Porque eu estava falando isso com o Gilvan na entrevista anterior. E, cara, querendo ou não, vai chegar uma hora que vai ter fim, irmão. A gente tá beirando 50, o Gilvan tá com 70 e pouco, o Zé Salvador tá com 70 e pouco também. Tudo bem que, graças a Deus, aí veio o sucessor dele muito próximo. Não é nem muito próximo de escrita dele, né? Veio o Ezequiel, que tem a mesma linha, a mesma pegada. Mas, assim, não, cada um na sua época, cada um tem o seu mérito, enfim. E
com isso você vem trazendo referências para essa juventude. Entendeu, Eric? Isso é importante a gente comentar sobre isso, sobre essa galera que está escrevendo, se desenvolvendo, se envolvendo na arte. Pô, cara, não se fechando, não criando preconceitos dentro do universo literário. Eu tenho um método muito peculiar de trabalhar, de trabalhar como professor, né? Eu dou aula de produção textual e eu não consigo conceber a ideia de que um aluno vai escrever sem prazer. Eu tento provocar o prazer da escrita no aluno. Tento fazer com que ele se sinta confortável, ele se sinta animado a escrever. E aí saem textos maravilhosos, né? Eu não gosto dessa imposição. Infelizmente, a gente vive, né, a gente vive numa sociedade que precisa cumprir currículo. E, logicamente, eu vou querer que esses alunos escrevam seus textos, até porque eu tenho que prestar contas disso, né? Eles vão escrever. Só que eu tento fazer ao máximo com que eles tragam o conhecimento de mundo deles para o texto e que eu não fique direcionando, ou melhor, direcionando tudo bem, mas não fique limitando, né, a criatividade com aquilo que eles querem produzir. Eu não vou dizer que tem que fazer assim, não. 2 regras, obviamente, o texto tem regras, 2 diretrizes, agora o restante é com eles. Eu vou só mostrando, assessorando, apoiando. Ali. E isso tem funcionado muito bem. Os alunos têm gostado, até alunos que não gostavam de escrever, têm se destacado, têm tomado gosto. Isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Uma satisfação, né? É nessa hora que você aplica o seu conhecimento de arte, Eric, dentro da pergunta que eu ia te fazer. Na sua formação, você consegue usar e aplicar a sua arte? Eu ia fazer essa pergunta, por isso que eu peguei esse gancho. É nessa hora que você ensina eles a arte, ensina eles o amor pela literatura, dá os caminhos, facilita o caminho, facilita na técnicas da escrita. Sim, sim. É aquela coisa da empatia. Eu costumo pensar da seguinte forma: eu ensino o aluno, né, da forma como eu gostaria de ser ensinado. Do jeito que eu gosto de ser tratado, eu gosto de tratar o meu aluno. E eu ensino ele a escrever do jeito que eu gosto de ler. Eu falo, você não gosta de ler dessa forma? Escreva desta forma. Então, na verdade, eu estou sendo coerente, né, com a proposta. Ser coerente é você ensinar a escrever como você gostaria de ler. Então, os cambadas são assim. Eu gosto de ler textos leves, mas que tragam algum conhecimento. Ou seja, o prazer que move. Eu não consigo escrever só para levar o conhecimento. Não. Eu escrevo primeiro para uma escrita de entretenimento que contém esses conhecimentos. Mesma coisa para o aluno. Eu falo, olha, se você escreve por prazer, se você se coloca no lugar do seu leitor vai gostar do que você está escrevendo. Então você acaba se identificando. Isso é coerência, né? Entendi. Você compraria o que você produz? Com simples, certeza. né? Estou falando para os seus próprios alunos. Você compraria o que você produz? Exatamente. Você encontrasse o seu texto aí no livro, você compraria exatamente como você está falando. Se ele dissesse que sim, tudo bem, a gente não tem uma técnica muito apurada, mas a estrutura, a base daquilo que ele gosta de ler está ali. E acontece, viu? Tem muita coisa boa. Muita coisa boa, dá para aproveitar muita coisa desses alunos. Ô, Eric, vamos pegar, a gente já falou de todos os cambadas. Se a galera quiser comprar, o jeito mais fácil de comprar seus livros, como é que faz? Bom, mais fácil é entrar em contato comigo. Boa, mete bronca. Até porque... Qual é o quê? Instagram? Instagram, Facebook? Tem meu telefone também. Não, Facebook eu não tenho. Não tem Facebook? Não tem Facebook. Só Instagram? Só Instagram. Os meus alunos disseram que Facebook é coisa de velho. Porra, vou ter que deletar o meu Facebook então. Eu fui brincar com eles. Você não tem Facebook? Ele, pô, professor, Facebook é coisa de velho. Agora a galera Twitter... Mas não é por isso, não. É porque Facebook eu não consigo gerenciar, né? Eu tenho que centrar em alguma coisa. E o Instagram é o momento, né? O que tem no momento. É mais fácil. O meu Instagram é Cambada123. Muito fácil, eu vou botar aí embaixo na descrição Cambada123 e muito provavelmente durante esse vídeo já coloquei o Instagram dele várias vezes, então bem facinho de você Meu telefone encontrar. Também, né? Telefone a gente vai botar não. Porque você pode ser hackeado pelo seu telefone. Não, o telefone é público, mas não. Então pelo Instagram que é mais chique. Mais chique. É verdade. Ô, Eric. E também para te falar, tem na livraria Ler é Arte. É verdade, vamos fazer jus a ela. Fala aí. A Vigília, né? Temos uma livraria, Ler é Arte,
É a única livraria de rua de São Gonçalo, uma livraria que tem autores gonçalenses, tem livros de todos os tipos, uma livraria excelente, com um atendimento personalizado, um atendimento bacana da Virgínia, que é proprietária e atendente lá. E quem quiser encontrar os livros do Éric Bernardes, Cambadas, Panapaná, é só se dirigir até lá. E quiser também um autógrafo, uma dedicatória, é só falar com a Virgínia. A Virgínia me liga, Éric, quando der para você passar aqui, você vem aqui e deixa a dedicatória. Né? E também, né, pela editora, né? A editora da Apologia Brasil também, Mete você bronca. digita lá. Nosso camarada Elcio isso Albano. E comigo também, quando eu falei que né, pelo Cambada 123, se você quiser comprar, eu entrego. Eu tiro uns dias aí, vou entregando, tiro os horários, vou entregando, tiro foto com quem quiser, dou dedicatória, faz vídeo, né, com o autor e tudo mais. Mete bronca. Então deixa eu fazer jus aqui a galera. O endereço da Virgínia é em frente à Igreja Matriz, naquela galeria ali, livraria Ler é... Oh, meu Deus. Ler é arte. Vou botar aí embaixo, não é isso? Ler é arte. Ler é arte. É na galeria do lado das lojas americanas. Pronto, dos lados das lojas americanas. E o nosso camarada Elcio Albano, Apologia Brasil, também vou colocar aí embaixo na descrição o Instagram dele, enfim. Para vocês, se vocês quiserem comprar toda a coleção, eu recomendo demais. Eric, como é que me conta um pouquinho disso aí, que a gente já está caminhando para as considerações finais. Você tem 2 filhos, um menino de 8 e uma menina de 17. Isso. Cara, que diferença de idade. Como é que tu administra dessa forma? Eu sei que tem a digníssima lá, que é 100%, a esposa do Eric, mas como é que tu administra aí uma distância muito grande, fora que é um menino e uma menina, e como é que é? Eu queria aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, meus filhos, né? Minha esposa, essa hora, está trabalhando lá. A diferença entre um e outro é justamente o que dá a capacidade de ser administrado. Boa. Porque a Isabela, de 17 anos, acaba cuidando bastante do Pierre, né? Ajuda muito a gente. Né? A Isabela é um anjo aí na nossa vida, ela ajuda muito, muito, muito os trabalhos aí, né, com o Pierre, enfim, a gente tenta não saturar ela com as tarefas domésticas, mas a ajuda dela é muito bem-vinda. E o Pierre adora, né? Né? Adora. Deve ser uma dupla dinâmica de peso também. E eles gostam de ler? Como é que funciona aí? Meio difícil? Olha, como é que é? A Isabela tá tomando um gosto maior agora, tá lendo os livros best-sellers norte-americanos. Tipo, como é que é aquele... Aquele que se acaba, aquele que se começa. Aquele que tem uma trilogia infinita, Senhor dos Anéis e companhia? Não, tá lendo esses romances românticos, né? Assim que se termina, assim que se acaba, assim que se começa. Assim. O nome do livro é esse? Alguma coisa Hoover. E o Pierre gosta. O Pierre se amarra, gosta do Cambada, ele entra nesse universo aí. Cadê nossa tartaruguinha? Não, a tartaruguinha não, é tartaruguinha não, caranguejinho. Tá dentro da minha bolsa, cara. Eu podia pedir pra produção, pega ali, como eu vou pegar. Mas, enfim, vocês sabem, vocês estão cansados de ver a tartaruguinha. Não, a tartaruguinha não, é caranguejo. Misericórdia, o caranguejinho. Cambada é com substantivo de caranguejo, com substantivo coletivo de caranguejo. Ô, Eric, olha só, a gente está indo finalmente para as considerações finais. Você quer falar alguma coisa que você esqueceu? Ressaltar o nome de alguém, agradecer alguém, comentar de alguma instituição que você trabalha, enfim, agradecer algum apoio, alguma coisa que você queira lembrar, fica a teu critério. Quero agradecer aqui, né, já falei do Elcio, falei da minha família, que me ajuda bastante, quero agradecer os leitores, tá? O pessoal aí que compra os livros e que está sempre participando, está seguindo no Instagram, e vocês não têm noção da importância que vocês têm para esse projeto. Né? De fato, eu me apego a vocês, né? E quero agradecer, hoje vou fazer diferente, agradecer o Fábio Rodrigo. O Fábio Rodrigo é meu revisor, né? Embora eu seja revisor, eu não abro mão do Fábio Rodrigo, que é um linguista espetacular, e o Fábio, ele revisa tudo, o Fábio não reclama, o Fábio está sempre... Fábio, muito obrigado pela sua ajuda, você está dentro do livro, né? O seu dedo está em todos os livros. Agradecer também a gráfica, né? A gráfica, eu esqueci até o nome da gráfica. É uma no Rio de Janeiro? Rapaz, eu sei, mas eu esqueci. Jesus, eu faço até meus livros lá também. Cara, no vídeo anterior com o Renato. No vídeo anterior com o Renato, será que ela tá aqui? Não. Pra gente fazer jus ao nome dela. Ai, meu Deus do céu. Renato
Fala aí, meu diretor. Fala, meu diretor, no meu ponto aqui. Ele também fala, não sei, Bom, não sei. mas a gráfica, depois se quiser botar só o nome dela lá O para arroba agradecer, dela. porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sofri uma enchente, né, na minha casa. Bom, perdi tudo, sobrou nada, perdi meus livros, perdi tudo. E a gráfica, ela fez um trabalho bem bacana, que ela me deu um pouco dos livros para repor, para eu trabalhar de novo com ele. Como eu perdi tudo na enchente, na lama, né, a gráfica foi lá e me deu de presente, né, simplesmente 50 livros. Doou para você. Me doou para eu recomeçar o trabalho, né? Porque quem sofre uma enchente não tem R$1. Não tem. Né? E foi braba essa enchente, eu lembro disso. Sobrou nada. Enfim, aí a gráfica aí que ele o Cristiano vai colocar. Vou colocar. Tô tentando lembrar aqui, vou colocar. Eu quero agradecer, viu, pela ajuda que vocês deram. É isso. Ô, Eric, então vamos fechar da melhor forma possível. Você sabe o nosso slogan? Você sabe o nosso slogan aqui, ó? Por quê? Do lado de cada poça também tem cultura. Ah, papai, tem certeza que você não esqueceu de ninguém? Uma galera, alguém... A gente já falou do Elcio, nosso amigo, Renatão. Renato Cardoso, vamos ressaltar o nome dele, cara. Renato Cardoso, ele foi o primeiro, né, a me dar uma chance. Foi com o Panapaná. O Renato Cardoso liderava lá o Diário da Poesia e me abriu espaço para lançar o Panapaná lá. E depois me permitiu, fez a propaganda, fez uma matéria de jornal, permitiu que eu tivesse uma coluna. Enfim, Renato foi incrível. Muita gente me ajudou. Mas eu, assim, se eu for agradecer todo mundo, eu não paro, né? Os professores, as professoras que trabalham os livros nas escolas, os livros estão nas escolas, as professoras trabalham com eles e estão sempre uma indicando para a outra, estão sempre falando dos livros na internet. Eu quero agradecer a vocês, de verdade, viu? Eu costumo dizer que o livro 5 vai ser Amarelo, o Cambada 5, o lançamento dele não vai ser um lançamento, vai ser uma festa de ação de graças. Maneiro. Vai ser uma festa de ação de graças por tudo que aconteceu. Já tem data, Eric? Não, ainda não, mas vai ser esse ano. Por tudo que aconteceu de bom, né, nesse tempo aí de trabalho com Cambada, e principalmente as pessoas que ajudaram, principalmente depois da enchente, né? Muita coisa aconteceu, então é um lançamento com cara de ação de graças. Na verdade, é uma ação de graças com cara de lançamento. E o livro é 5, né? Eu não tenho problema nenhum falar porquê do amarelo, porque cada livro desse aqui, cada cor simboliza um caranguejo. Isso eu não falei. Branquinho, né? Verdinho e amarelinho. O vermelho é o aratu vermelho, o azul é o guaiamum, o branco, na verdade, o caranguejo é escuro, é o aratus pisoni, o caranguejo marinheiro, e o verdinho é o uçá. Me dá esse vermelho aí, Eric. O uçá tem várias cores, e tem inclusive verde. Agora, o amarelo não tem esse caranguejo amarelo em São Gonçalo. Tem em outros lugares, mas São Gonçalo não tem o caranguejo amarelo. Mas por que o livro amarelo? Pois é, rapaz, é justamente sobre isso. O amarelo é a cor da maturidade, né? A cor do amadurecimento. E também representa nas bandeiras, né, a preciosidade, né, o ouro, né? Então são duas situações, né? Amadurecimento do projeto Cambada, né, final, culminância do projeto Cambada, amadurecido, né, mais maduro e fortalecido, e também a preciosidade. Que preciosidade é essa? Todos os livros são um conjunto de pessoas que ajudaram ali, pessoas que narraram a história, estão presentes, inclusive os nomes dessas pessoas estão aí, as pessoas participam, agregam. Na verdade, os gonçalenses estão nesses livros, os nomes inclusive estão aí, e tudo mais. Então, é o coletivo, é a preciosidade das pessoas, das suas histórias. Então, o amarelo simboliza isso, né? E também, né, se você observar, as cores vermelha, azul, branco, verde e amarelo compõem as cores da bandeira de São Gonçalo. Então, é por isso? Também. Entendi. Você está finalizando, não sei, você está finalizando. É o projeto, né? O projeto do Cambada. Mas você também está finalizando outro projeto, que é a sua tese
do doutorado sobre o Zé Salvador. Vamos fazer também só dar uma pincelada nele de uma forma muito rápida. A tese do doutorado do Zé Salvador, rapaz, é uma longa história. Fala rapidamente aí, rapidamente, Eric. Rapidamente. Então, falar sobre a tese do Zé Salvador é que a tese do Zé Salvador, vou falar um pouco sobre essa trajetória dele, né, um pouco da biografia dele, falar também sobre esse trabalho dele, não tem como não tocar dele comigo, né, ele usa como base, né, como argumento, as crônicas do Cambada para compor a série de cordéis sobre São Gonçalo, e o modo como ele trabalhou isso, o modo como ele verteu, né, essa transposição midiática que ele fez, isso tudo eu abordo, né, nesse meu trabalho, nessa pesquisa acadêmica, né. Então, enfim, né, tem muita coisa ainda pela frente. Eu falei que está terminando, mas não está terminando. Não dá tempo, né? Não tem como... Não está terminando, não. A vida do Zé Salvador cara, é um carimbo, é uma chancela de muita história aqui em São Gonçalo. Verdade. É isso, Eric. Posso encerrar o vídeo? Pode encerrar. Não tem meu pai, minha mãe e você? Nada? Já foi? Agradeceu? Não, já foi tudo, já foi todo mundo. Agradecer a família, né? A minha esposa, meus filhos. Agradecer a todos que estão nessa caminhada aí, todos que fazem parte dessa família, fazem parte dessa cambada, desse monte de caranguejo que não anda para trás, na verdade, sobe em árvore, sobe na vida, né? Chega ao topo aí. Vamos embora caminhando. Então, galera, eu quero ressaltar os meus agradecimentos do meu brother Eric Bernardes e ressalto também que você, que é artista aqui do município de Niterói, São Gonçalo ou adjacência, está convidado para participar aqui do São Gonça Podcast. Os alunos do meu camarada Eric também estão intimados. Eu tenho certeza que o Eric, a próxima vez que encontrar com ele, vai falar assim: vocês estão convidados para participar do São Gonça Podcast. E também falo o seguinte: todo esse áudio e vídeo vai estar salvo em todas as plataformas de áudio, do Deezer, do Spotify, enfim, da plataforma que você preferir. Então a gente vai fechar com chave de ouro. Qual é o nosso slogan, meu camarada Eric Bernardes? São Gonça Podcast, porque do lado de cada poça também tem cultura. Tem cultura. Então é isso, galera. Valeu, um abraço. Enquanto o meu camarada Eric assina novamente aqui este livro seleto. Um abraço, galera. Fui. Fica com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Valeu, Eric. E aí? Valeu. Curtiu, Obrigado. cara? Show de bola. I would never wait for something